Muito provavelmente, quando você pensa em investimentos, você só deve pensar em mercado financeiro, imóvel, ação daquilo, título daquilo outro, mas você não pensa em um ativo que é extremamente importante, que você deveria considerar ter na sua carteira de investimentos, no seu portfólio de investimentos, no seu portfólio de ativos, que é um segundo passaporte. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê ter um segundo passaporte é extremamente importante e você deveria priorizar isso no seu portfólio de investimentos, beleza? Aproveita e já vai se inscrevendo no canal, deixando um like, comentando, mandando esse vídeo para algum amigo, botando naquele grupo de WhatsApp. Eu também, se não quiser fazer nada, não quiser deixar porra nenhuma aqui para mim, também tá beleza. O que importa é que você vai acompanhar esse conteúdo e vai aprender alguma coisa nova. É isso que importa, beleza? Eu tô aqui no meu propósito para ensinar algo novo para vocês e tentar refletir um pouco aqui sobre investimento, dinheiro, finanças para brasileiros que moram no exterior, enfim, que acho que é uma boa parte do meu público que tem aqui no YouTube. Pois bem, por que eu estou falando que o passaporte deveria ser um ativo na sua carteira de investimentos? Pense o seguinte, o que é o passaporte, na verdade? O passaporte nada mais é do que uma carta de alforria. Mas, Jorge, uma carta de alforria? Que maluquice é essa? É uma carta de alforria. Pois bem, eu quero dizer com isso, ele nada mais é do que uma autorização que o país que emitiu aquele passaporte está dando para você sair daquele país. Por exemplo, vamos supor que você está no Brasil e você não tem um passaporte. Dificilmente você vai conseguir sair do Brasil. Primeiro que você vai chegar na imigração lá em Guarulhos e aí você vai ter que mostrar o passaporte. Talvez se você estiver indo para um país da América do Sul ali, Argentina, talvez não peça um passaporte, porque com RG, pelo menos quando eu fui com RG você podia. Mas assim, você fica muito limitado. E mesmo que você consiga sair, talvez o outro país peça o passaporte, porque é o seu único documento realmente oficial fora do seu país. Então, basicamente, o passaporte ele é uma carta de alforria, uma autorização que o país que emitiu o passaporte te dá para que você possa ir embora. Sem o passaporte você não pode ir embora. Só que além disso, o passaporte ele tem outra coisa que é, ele tá te dando autorização para ir embora para os países que aceitam você como o dono daquele passaporte, daquele documento. Então, isso depende de relações diplomáticas. O passaporte brasileiro é até um bom passaporte, você tem acesso a não sei, 60 países, 170, não sei de cabeça agora, mas é um dos bons passaportes do mundo, não é dos top, mas é um dos bons passaportes do mundo, você consegue ir para vários países sem visto, alguns países você consegue tirar visto na hora, mas assim, você consegue ir para vários países sem ter que fazer muita preparação antes, sabe? Só que você está 100% na mão do governo brasileiro, você está 100% na mão do governo brasileiro emitir esse passaporte para você, você está 100% na mão do governo brasileiro autorizar que você viaje, você está 100% na mão das relações diplomáticas do governo brasileiro. Porque, por exemplo, vai o que acontece com o Brasil e o que aconteceu com a Rússia. As relações diplomáticas da Rússia hoje estão mais enfraquecidas. Você com passaporte russo, suas opções de ir para um lugar ou para outro ficam mais limitadas. Agora, se você tivesse mais de um passaporte, essas opções não seriam tão limitadas. Só que você pensa, não, mas isso é muita loucura, não vai acontecer com o Brasil, enfim, tal. Cara, você não tem como saber nada sobre o futuro. Fazer previsões é extremamente difícil, especialmente previsões sobre o futuro. É uma frase que parece contraditória, óbvia, sei lá, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, o futuro não pertence a ninguém, você não sabe do futuro. Quando você contrata um seguro de vida, um seguro de alguma coisa, um seguro de carro, não é porque você está querendo bater o carro, é porque se o carro bater e esse evento está fora do seu controle, você está assegurado. Então, na verdade, se você parar para pensar na história da humanidade, a história da humanidade, os antepassados de praticamente todas as pessoas do universo inteiro é recheado de fuga. Basta você olhar ao seu redor, todas as pessoas que você conhece no Brasil, seus parentes, amigos, a não ser que algumas dessas pessoas tenham origem, se você olhar de etnia indígena, todo mundo ao seu redor, que é praticamente a maior parte das pessoas, veio de algum lugar que não foi do Brasil, algum antepassado seu, e dessas pessoas vieram de fuga de algum lugar, da Europa, da América do Sul, da Ásia, sei lá de onde. Então a nossa história ela é repleta de fugas, a Bíblia é repleta de fugas, a história da humanidade até hoje é repleta de fugas, os ucranianos fugindo da Rússia e da Ucrânia, os venezuelanos fugindo da Venezuela, os franceses bilionários fugindo da França para fugir de imposto sobre patrimônio alto. Você não precisa só de eventos de desastre, não, para você fugir de um lugar. Às vezes você está fugindo porque a pessoa que você ama é de outro lugar, você está fugindo porque seu filho foi morar em outro lugar, você está fugindo porque o país que você está, ele tributariamente ele é um inferno para você. Você está fugindo por algum desastre, você está fugindo por algum desejo pessoal, não interessa. A questão é que ter
um passaporte, ele é um ativo no seu portfólio de investimentos, porque na verdade, ele é sempre a possibilidade de você ter um plano B a um custo muito baixo, porque basicamente aquele país que emitiu o passaporte, você consegue aproveitar das relações diplomáticas daquele país e ir para algum outro país que não necessariamente é o país que emitiu o passaporte, ou pode ir até para o próprio país que emitiu aquele passaporte para você. Então, se você tiver um passaporte europeu, por exemplo, facilita bastante. Tanto é um ativo que você consegue comprar passaporte, comprar entre aspas, né? Existem países tipo, sei lá, Malta, Portugal, não sei se ainda tem isso, mas tinha um Golden Visa, que você investe uma quantidade de dinheiro no país e esse país te dá a cidadania, te dá o passaporte. Você está, entre aspas, comprando isso. E o preço que você paga é alto, é tipo 200, 300 mil euros, 500 mil euros, depende do país, 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares. Tem países mais baratos, tipo o Paraguai, por exemplo, é mais barato. Mas basicamente, tanto é um ativo que ele é uma coisa que é comprável, porque existe um valor intrínseco nisso, existe um valor na sua vida nisso. Eu acho que as pessoas dão muito pouca importância a isso e olham para isso como se fosse algo tipo um luxo. Ah, eu vou com passaporte europeu, eu vou pegar a fila de europeu lá na migração e não vou precisar pegar fila grande, ficar respondendo pergunta, passo lá, mas isso é legal também e tal, mas tem muito mais valor do que isso. Tem o valor de ser um plano B. Os seus antepassados certamente fugiram de algum desastre, alguma guerra, para você ter nascido no Brasil, ter aparecido no Brasil. Eu, por exemplo, eu não tenho 2 passaportes, tá? Eu tenho só o passaporte brasileiro, mas está encaminhado, eu estou com um plano de ter passaporte de outros países aí. Daqui a alguns anos, quando isso acontecer, pode ser que eu venha aqui e abra para vocês. Mas por enquanto eu vou deixar isso de maneira privada, porque, enfim, eu não quero olho gordo e nunca se sabe o que vai acontecer, mas eu tenho talvez uma possibilidade de ter outros 2 passaportes. Não depende 100% de mim, mas eu estou fazendo o máximo que eu posso. A parte que depende de mim, eu estou fazendo o máximo que eu posso, porque eu entendo que isso é algo que tem valor para mim. Tanto tem valor que eu não preciso abrir mão dos meus investimentos para investir em um país para conseguir o passaporte desse país. Um outro exemplo que esse passaporte pode ser válido, tem países, por exemplo, que você consegue trabalhar de maneira mais fácil se você tiver um determinado passaporte. Por exemplo, a Suíça. Para você conseguir um trabalho na Suíça, que é um país riquíssimo e é o país vizinho aqui onde eu moro, na Áustria, a Suíça dificilmente aceita você se você não for suíço ou não for europeu. Ela tem uma série de restrições, a empresa tem que se explicar por que ela está contratando um não suíço e um não europeu. Você tem que ser alguém extremamente importante ou ter uma função extremamente específica e escassa na Suíça, que a empresa tem que patrocinar, comprovar isso. Se você tivesse um passaporte europeu, conseguir isso é muito mais fácil. Se você está pensando em começar de vida em outro lugar, você vai ser mais bem aceito, dependendo do passaporte que você tenha. Não estou falando que o passaporte brasileiro é ruim. Eu estou falando que ter um passaporte só não é bom. Mais uma vez, pense nos eventos históricos da humanidade, tanto recentes quanto mais antigos. Os judeus na Segunda Guerra Mundial, será que não foi importante para eles conseguirem, independente se foi com passaporte ou não, mas o passaporte só facilita, não foi importante para eles conseguirem sair de onde eles estavam para tentar a vida em outro lugar? Talvez a geração da família dessas pessoas que não fugiram teriam acabado ali, como a de várias acabaram, porque os judeus que conseguiram fugir tiveram a capacidade de fugir para algum lugar. Ou, por exemplo, russos agora que estão sofrendo várias restrições de investir em outros países e viajar. Essas pessoas que têm algum tipo de passaporte de outro local é extremamente relevante. Tem um monte de russo aí comprando passaporte de país europeu, tipo Chipre, Malta, justamente porque é uma válvula de escape, é um ativo no seu portfólio, é um investimento. E historicamente o mundo está repleto e vai continuar assim, porque o mundo é um mundo de conflitos globais, desastres políticos, desastres ecológicos, infernos fiscais, e tudo isso são razões para talvez você tentar uma vida melhor em outro lugar ou conseguir fugir da onde você está. E o passaporte vai ser um grande ativo para você nesse momento, vai ser um grande facilitador da sua vida e vai fazer com que você precise gastar bem menos recursos para colocar o seu plano de fuga, digamos assim, em prática. É porque fuga parece uma palavra muito forte, né? Mas o seu plano seu plano B em ação. Honestamente, eu acho que você deveria começar a pensar em possibilidades, seja por morar X anos em algum país, seja por investir em algum país, seja por buscar antepassados na sua família que tenham acesso, que tem alguma origem de algum país que você consiga um passaporte. E assim, no fim das contas, qualquer passaporte é válido, né? A gente foca muito em passaporte europeu, mas, pô, se vai que você tem algum outro passaporte sul-americano aí, uruguaio, vale a pena dar uma olhada. Melhor do que um é ter 2. Então, eu acho que você não vai ver muito lado negativo em ter 2, a não ser os deveres civis que você vai ter que cumprir, mas não tem muito lado negativo em você ter 2 passaportes. Eu queria saber o que você acha dessa visão, se faz sentido para você, se eu conseguir colocar na sua cabeça alguma ideia que você não tinha. Comenta aí, compartilha esse vídeo, curte, manda para alguém. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, enfim, fazer o que você quiser aí, beleza?
Vou ficando por aqui, um grande abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e falou!